Amém. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja Ele. Vamos continuar adorando a Ele, amém, por meio da sua palavra. Eu quero convidá-lo a abrir no texto que é o lema do nosso tema, o qual já foi lido, o Salmo de número 119, o versículo 74. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, amém. Em nome de Jesus, ficaremos apenas no texto, ficaremos apenas nesse versículo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos juntos ler o texto sagrado. Os irmãos que encontraram, fiquem de pé em reverência ao nome santo do nosso Deus. Amém? Louvado seja Ele. Diz assim, a palavra de Deus: alegre-se os que te temem, quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, podem sentar-se e mantenha-se com a Bíblia aberta e com seus olhos também fixados na Bíblia. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, não precisamos da Bíblia. A Bíblia é insuficiente. A Bíblia precisa ser atualizada. É assim que nós temos vivido. Você pode ter pensado na hora que mencionei, não precisamos da Bíblia. Esse é um herege, está dizendo heresia. Mas é assim que nós temos vivido. Não se precisa da Bíblia. A Bíblia é insuficiente. A Bíblia precisa ser atualizada. Queridos, a Bíblia, esta palavra santa e poderosa, ela tem sido simplesmente abandonada, rejeitada nos dias atuais. Qualquer coisa é mais importante do que a Bíblia. Bíblias estão empoeiradas em gavetas, em armários, outras abertas, com teias de aranha. A Bíblia tem sido simplesmente abandonada pela humanidade. Não se dá mais importância pela Bíblia. A Bíblia tem sido trocada facilmente pelas internet, redes sociais. Muitos nem andam mais com sua Bíblia pela igreja, porque tem o celular. Muitos já não andam mais com ela. Queridos, a Bíblia simplesmente tem sido rejeitada de uma forma absurda. Nos dias os quais nós estamos vivendo, nos dias em quais temos vivido, qualquer coisa é mais importante do que a Bíblia. É só vermos em um culto de estudo da palavra de Deus, igrejas vazias. A Bíblia tem sido abandonada, ninguém se estuda a Bíblia. Um show gospel, se você coloca um ônibus, não cabe, tem que ser 2. Porque estudar a Bíblia não tem importância. E não que seja errado irmos a um show gospel. Não é errado, eu vou. Mas em primeiro lugar está a Bíblia. Em primeiro lugar está a palavra de Deus. Mas infelizmente é assim que estamos vivendo nos dias atuais. Essa é a nossa realidade, infelizmente, a Bíblia abandonada. Este livro santo abandonado, que não é apenas um livro, mas é a palavra de Deus. É uma biblioteca que contém 66 livros, que é a palavra santa e poderosa do nosso Deus. Esta é a Bíblia que muitos têm abandonado. E louvamos a Deus por estar em uma semana como essa, celebrando a Deus pela Bíblia, pela sua palavra. Mas não é somente nessa semana, não é somente nesses dias que nós precisamos estudá-la, meditá-la e vivê-la. Porque, querido, infelizmente essa é a realidade. Mas para a glória do nosso Deus, nessa noite, a palavra do nosso Deus vai nos ensinar o contrário do que nós temos vivido, o contrário dessa realidade tão triste. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar
que a Bíblia sim é suficiente. Eu não preciso de mais nada além da Bíblia. Você não precisa de mais nada além deste livro. Tudo está aqui. Tudo já foi revelado. Tudo está nela. Tudo o que precisamos está aqui. Ou seja, a Bíblia é suficiente sim para a nossa vida. A Bíblia não precisa de forma alguma ser atualizada, porque ela já é atual para a nossa vida. A Bíblia, ela é, queridos, eterna. Permanecerá sendo eterna por toda a vida, por toda a eternidade. Ou seja, ela é atual, como já dizia Lutero. Ela é atual para a nossa vida. Não precisa ser atualizada. Quem precisa se atualizar é a humanidade. Principalmente aqueles que já se diz cristãos. É que precisam se atualizar por ela, por meio dela, para a glória do nosso Deus. Ela é suficiente, querido, para a nossa vida. Não precisamos de absolutamente mais nada. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a bússola o qual nós precisamos viver por meio dela. A Bíblia é a esperança para a tua vida. A Bíblia é a esperança para a humanidade. A Bíblia é a esperança para aquele que está aprisionado ao pecado, pois ela liberta, transforma e conduz nos caminhos do Senhor. Esta é a Bíblia, a qual todos precisamos viver por meio dela, o qual toda a humanidade precisa caminhar por meio dela, para a glória do nosso Deus. Ela é somente, simplesmente a palavra do nosso Deus. Precisamos viver somente por ela. A humanidade precisa dela, porque a Bíblia nos mostra o pecado. A Bíblia nos liberta do pecado e a Bíblia nos conduz a andarmos em santidade, em vida que agrada ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Precisamos, queridos, somente dela. É isso que ela nos ensina e que nós iremos ver nesta noite, com a graça de Deus, com base no texto o qual Deus nos direcionou para este momento, o qual do mesmo foi extraído o tema. O Salmo de número 119, ele reflete o contexto pós-exílio babilônico de Israel, onde a Torá, ou seja, que era conhecida como a lei de Deus, a lei do Senhor, é vista como guia essencial e fonte de esperança e alegria em meio à aflição e à oposição de inimigos. Ou seja, o salmo foi recitado neste contexto, pós o cativeiro babilônico, aonde voltava os filhos de Israel, o qual tinha sido aprisionado no cativeiro com durabilidade de 70 anos, como vemos também no salmo de número 126. Quando se alegram por Deus ter os libertado, o Deus os terem livrado. É neste contexto que este salmo, ele é recitado. Aonde, queridos, ele mostra a importância da palavra de Deus e a necessidade dos mesmos em viverem pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Mesmo em meio, queridos, a conflitos, mesmo em meio à oposição de inimigos, ou seja, reis que eram contra o povo de Deus, esta é a mensagem do Salmo de número 119, verso 74. Um salmo aonde, querido, é um cântico de amor e obediência a Deus pela palavra sua, palavra divina, uma palavra a qual oferece alegria, uma palavra a qual oferece esperança para este povo, uma palavra a qual os chama para viver na presença de Deus, uma palavra que os chama para viver de acordo com a vontade de Deus, na esperança que era o próprio Deus e na alegria que era o próprio Deus.
sendo, queridos, uma verdade só para eles, um caminho seguro para suas vidas, e um tema que ressoa com o retorno e reconstrução da fé do povo de Deus, especialmente para Esdras e seus contemporâneos, que redescobriam a lei de Deus, ou seja, eles redescobriam a lei de Deus, como traz o livro de Esdras. Então, queridos, é um texto riquíssimo para suas vidas, também para a atualidade de hoje, para a igreja, para nós cristãos. É um texto em um contexto, queridos, o qual ele foi recitado de muita dificuldade. O povo tinha sofrido durante 70 anos. Aqueles os quais não tinham sido levados ao cativeiro também sofriam, também sem esperança. É o contexto de Lamentação 3, 21, ministrado pelo pastor Jaime na última terça-feira. É o mesmo contexto. Um povo que sofria, um povo sem esperança, um povo sem alegria, queridos, mas aí veio a palavra de Deus por meio do seu filho, do seu servo, o salmista, queridos, qual traz para nós no texto mencionado. Louvado seja o nosso Deus. E esse texto, querido, ele tem muito a nos ensinar para a nossa vida, para a nossa caminhada nos dias atuais. Como nós estamos meditando no tema, extraído deste texto, a Bíblia, a esperança para os que temem. A Bíblia, a esperança para os que o temem. Louvado seja Deus. Isso é o que nós precisamos. É o que a humanidade precisa. É o que a humanidade necessita, queridos. Em nome de Jesus, e o texto vai nos ensinar para a glória do nosso Deus. Em primeiro lugar, queridos, do tema e do texto, nós podemos extrair o seguinte, que nós precisamos viver a palavra do nosso Deus. É o que diz o versículo na parte final, o versículo 74, o lido. Na tua palavra tenho esperado. Louvado seja Deus. Precisamos viver, queridos, a palavra de Deus. Muitos estudiosos ligam o Salmo de número 119, como mencionei, ao período pós-exílio babilônico, quando o Israel retornou e precisava reafirmar sua identidade e obediência na lei de Deus, ou seja, na palavra de Deus. Esse foi o seu contexto. O povo precisava, amados, voltar à palavra de Deus. Precisamos lembrar que foram levados cativos ao cativeiro babilônico, não porque assim, queridos, Deus o queria levá-lo, mas por sua própria desobediência. Eles foram, queridos, aprisionados ao cativeiro, porque foram desobedientes a Deus. Estavam distante de Deus, distante do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus, abandonada como está também nos dias de hoje, nos dias atuais. Um povo que não serviam a Deus, um povo que não temiam a Deus, um povo que não, queridos, obedeciam ao Senhor, um povo que não caminhava com Deus. E aqui, queridos, eles estavam precisando voltarem aos caminhos do Senhor, voltarem, queridos, para a palavra de Deus, a lei de Deus conhecida como Torá, como traz Moisés no Pentateuco. Então, queridos, eles precisavam voltar à palavra do Senhor, aos ensinamentos de Deus. Era preciso viver na palavra de Deus. Nós, queridos, precisamos viver na palavra do Senhor. Nós devemos caminhar pela palavra do Senhor. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus com unhas e dentes, queridos. Estar agarrado nela, viver por meio dela, estudá-la, meditá-la, orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus aplique em nossa mente, em nosso coração, em o nosso caminhar.
A humanidade precisa somente de viver na palavra de Deus. O problema maior da humanidade, querido, não é a falta de dinheiro, não é o desemprego, não é a falta de um carro para andar, ou uma boa casa para morar. Mas o maior problema da humanidade é o pecado. E somente a Bíblia, essa palavra, irá os livrar do pecado e da condenação eterna. É preciso viver nesta palavra. Aqueles que já vivem por meio dela, continuem. Aqueles que deixaram, volte enquanto ainda é tempo. Volte enquanto você ainda respira. Volte, querido, enquanto você ainda vive. Se volte para esta palavra. Louvado seja Deus. Aí eu lembro que eu estava com o pastor Neto na Rua da Areia, e ele ministrando o estudo para os irmãos, e o pastor Neto disse o seguinte: irmãos, você quer entender a palavra de Deus? Quer entendê-la completamente como ela é? Leia a palavra e ore para que o Espírito Santo traga entendimento, clareza à tua mente e aplique em teu coração. É assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos caminhar com esta palavra constantemente, queridos. Mas como eu disse na introdução, muitos têm abandonado. Há tempo para tudo. Temos tempo para tudo, menos para a palavra de Deus. Temos tempo para uma série. Temos tempo para uma hora no Instagram, subindo e descendo no Facebook. Nós temos tempo para todas as coisas. Temos tempo para caminhar, temos tempo para malhar, que isso não é errado, você malhar e academia também nem caminhar. Eu deveria estar fazendo isso e não estou ainda. Não é errado fazer isso, mas em primeiro lugar, a Bíblia, a palavra de Deus. Nem que seja 10 minutos, nem que seja um capítulo, querido, mas em primeiro lugar na tua vida tem que estar a Bíblia, tem que estar a palavra de Deus. Tem que dormir com ela no travesseiro, em nome de Jesus. É dela que nós precisamos, é o alimento que precisamos. Precisamos constantemente nos alimentar. Eu sempre digo o seguinte: nos alimentamos no mínimo 3 vezes ao dia, para não ficarmos fisicamente fragilizados e aí, queridos, até mesmo ficar aí desnutrido e não cairmos pelos caminhos, pelos cantos. Então, querido, da mesma forma, a nossa vida espiritual precisa de alimento. Alimento é a Bíblia, é a palavra, para espiritualmente não ficarmos fragilizados, para não sermos enfraquecidos e não sermos derrotados, querido. Nossa vida espiritual precisa somente da Bíblia, da palavra de Deus. Caminhe por ela, caminhe por meio dela. O seu versículo 105, lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Se andamos pela palavra, não iremos tropeçar. Se caminhamos pela palavra, não iremos cair. Se caminhamos pela palavra, queridos, não iremos para a condenação eterna, mas para o reino dos céus, para a eternidade, para a glória, para o lado do nosso Senhor. O céu é eterno, o inferno também é eterno. No céu só entra por meio da palavra de Deus. A eternidade nos céus, queridos, é pela palavra de Deus, é pela palavra do Senhor. Viva pela palavra de Deus em nome de Jesus. Em segundo lugar, queridos, e aí nós estamos completamente no tema e no texto. Nós devemos viver pela palavra porque ela é a nossa esperança, louvado seja Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa esperança. A primeira parte do versículo 74, alegre-se, louvado seja Deus. Esperança para aqueles que vivem pela palavra de Deus. O salmo, querido, inteiro, todo o Salmo 119, como foi mencionado, todo ele, todos os versículos, é uma ordenança à lei de Deus, vista como conselheira, caminho e promessa, alegria e verdade, essencial para a nossa vida, essencial para uma vida feliz.
A Bíblia, querido, esta palavra, ela traz alegria para a nossa vida. Esta palavra traz paz para a nossa vida. Esta palavra traz descanso para a nossa vida. Esta palavra traz esperança para a nossa vida, pois o nosso Deus é a própria esperança. É por meio dela, querido, que temos essa esperança. É por meio dela que nós temos esta alegria. A verdadeira paz, alegria e esperança está aqui nesta palavra para a glória do nosso Deus. O verdadeiro descanso está aqui na palavra de Deus. A morada celestiais, queridos, a qual nos aguarda, está na palavra de Deus. Essa é a nossa esperança. Por mais que soframos, por mais que nos angustiamos, por mais que choramos, por mais que passamos dificuldade, por mais que passamos por perseguições, por mais que o mundo venha se levantar contra nós, ela é a nossa esperança. Aqui nós nos alegramos. Aqui, querido, nós sentimos prazer, o verdadeiro. Aqui nós temos o privilégio, queridos, de servirmos ao nosso Deus por meio dela. Ela é, queridos, a nossa esperança. Em um mundo corrupto, em um mundo o qual a maldade tem se aumentado cada vez mais, aonde governos são os corruptos, aonde a humanidade é falha, aonde o pecado se alastra de uma forma gigantesca, aonde caminham sem rumo, queridos, como um trem ou uma carreta desgovernado. Para nós é a esperança para a glória do nosso Deus. Para nós há esperança nesta palavra. Por isso não temos motivo para tristeza. Por isso não temos motivo para ficarmos pelo caminho, para desistirmos, para pararmos, queridos, porque como diz o apóstolo Paulo, nada, querido, se compara com o que está preparado para cada um de nós. Nada se compara com o que está preparado para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles, queridos, os quais acreditam nesta esperança. A esperança que a humanidade precisa. A esperança que todos aqueles que vivem sem esperança está aqui, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Essa é a esperança, querido, que temos. A Bíblia é a nossa esperança. Nós temos essa convicção, queridos, que tudo aqui é passageiro. Nós temos essa convicção que tudo isso aqui vai passar. Nós temos plena convicção que tudo isto aqui, queridos, um dia ficará para trás. Nós temos esta convicção, porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não faz parte desse mundo, mas a nossa esperança está em Deus, está no céu. Precisamos ter essa convicção e essa certeza, em nome de Jesus. Viver pela palavra, porque ela é quem nos traz esperança. E ela não é falha, queridos, ela é a promessa de Deus. Está na Bíblia, como disse lá Jeremias, em Lamentações. Quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Louvado seja Deus. O que me dá esperança, queridos, o que te dá esperança. O que dá esperança para a igreja e para todos aqueles que vivem por meio da palavra é saber que o que está aqui nesta palavra, de Gênesis a Apocalipse, tudo irá se cumprir para a glória do nosso Deus. Tudo são promessas do Senhor e cada uma delas se cumprirá em nossa vida, no dia o qual Cristo retornar para nos buscar a sua igreja. Ele é a nossa esperança, louvado seja o nosso Deus. Não tem dor, não tem angústia, não tem sofrimento, não tem nada nesse mundo que venha abalar a nossa esperança. Não tem enfermidade, não tem doença, por mais grave que ela seja, tudo ficará para trás. Amém? Em último lugar,
No último lugar, parte inicial do versículo 74. Quando ele diz o seguinte: alegre-se, aí ele diz: os que temem. Precisamos temer ao Senhor, o nosso Deus. Precisamos viver na palavra com essa esperança e temer ao nosso Deus. O salmista, queridos, enfrenta aflições, também oposição de soberbos, mas sua esperança, firme na palavra de Deus, o mantém firme e também inspira outras pessoas. Veja que o salmista aqui, querido, ele se coloca como um exemplo. O salmista, ele olha para ele mesmo. Vejamos aí o versículo 73. O salmista aqui está falando dele mesmo. Ele se coloca como um exemplo. Aqueles, em outras versões, aqueles que me verem se alegrarão, terão esperança. Aqueles que me verem temerão ao Senhor. Querido, ele aqui se coloca como um exemplo, olhando para ele mesmo, que permanecia firme na palavra. Ele permanecia firme nos ensinamentos de Deus. Firme, querido, no Deus Todo-Poderoso, o qual era com ele em todos os momentos. O salmista, ele confiava somente no Senhor. O salmista, ele não confiava nele mesmo, e nem em sua espada, e muito menos no seu exército. O salmista confiava somente em Deus. Ele temia a Deus, ele esperava no Senhor. Constantemente, sua vida era com Deus. Foi chamado como homem segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha intimidade com Deus, profunda, grandiosa. Intimidade ele tinha com Deus. E aqui, querido, ele se coloca como exemplo. Vocês que me verem se alegrarão e temerão. Porque ele era exemplo para aqueles que o via. Ele era um testemunho vivo do poder de Deus para todos aqueles que o via. Então, queridos, nós precisamos temer a Deus acima de tudo. Precisamos temer esta palavra. Temer não é ter medo de Deus. Não é ter medo do Senhor. Mas é reconhecê-lo como soberano. É reconhecê-lo como o grande eu sou, como o todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, o governador da nossa vida. Somos governados por Ele. A igreja é governada por Ele. A tua vida, todos são governados por Ele. Pastores, presbíteros, diáconos, são governados por Ele. Não somos nós que governamos a igreja, é o próprio Deus quem a governa. Louvado seja Deus. Precisamos reconhecer isso. Precisamos temê-lo para a glória do seu santo nome. Precisamos, queridos, ser um exemplo de fé. Não somente dentro da igreja, mas fora da igreja. Ser um testemunho, como diz o salmista, para que aqueles que me veem, aqueles que não vejam, veja, reconheça que nós servimos um grande Deus. É chegarmos em um lugar e sermos reconhecidos como servos de Deus sem dizermos que somos. Como assim era Pedro, Paulo, quando chegavam era conhecido por servirem a Deus. Então, queridos, precisamos ter intimidade com Deus, comunhão com o próprio Deus, constante, temer a Ele, a sua palavra, reverenciá-lo, glorificá-lo, adorá-lo, para que sejamos testemunhos vivos do poder de Deus, para que esta comunidade corrupta, aqueles que estão no pecado, vejam, querido, que nós somos diferentes, e veja o Deus o qual habita em nossa vida, o Deus o qual nos alcançou. Não sejamos crentes, cristãos somente dentro da igreja, mas fora da igreja, principalmente fora da igreja, em nosso lar, onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja. Sejamos cristãos,
sejamos cristãos verdadeiros em Cristo Jesus, pelo poder de Jesus, caminhemos pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, andemos, cada palavra nossa, atitude, pensamentos, conduzidos pelo poder de Jesus, para a glória de Jesus. Porque o pecado, querido, não é somente quando é praticado, mas o praticado pode ser apenas pensado. O pecado podemos cometê-lo em pensamentos, atitudes, ações. Então, queridos, que nossa mente seja conduzida pelo poder do Espírito Santo de Deus, para a glória do nosso Deus. Que venhamos temer ao Senhor, em nome de Jesus. Não é suficiente apenas conhecer esta palavra, mas é preciso praticá-la, obedecê-la e temer em nome de Jesus. Então, queridos, que nós venhamos vivê-la, que venhamos ter convicção dessa esperança que temos. E diante dos fatos apresentados, queridos, a esperança há somente na palavra de Deus. Em momentos de angústia, o salmista, ele se agarra à palavra de Deus como sua única esperança, uma esperança que não desilude, porque é a promessa de Deus. Como eu disse já no início, se apega a esta palavra, se agarre a esta palavra, porque ela é a tua esperança em nome de Jesus. Irás permanecer firme, mesmo em meio a tantas lutas, dificuldades. Aquele que está na palavra de Deus, permanecerá firme para a glória de Deus. Sua fidelidade, queridos, que nós venhamos demonstrar fidelidade para com o nosso Deus. Venhamos dar testemunho, que venhamos esperar na palavra, venhamos esperar nela, para que Deus, querido, venha impactar outras vidas, para que Deus venha transformar outras vidas através da nossa vida, para que essa palavra alcance muitas outras pessoas, em nome de Jesus. Aqueles que irão olhar para nós e irão ver que nós estamos firmes no Senhor, caminhando com o Senhor, compartilhando a mesma palavra, o temor e amor pelo nosso Deus, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude. Venhamos valorizar esta palavra, nos apegar a ela, no nome do Senhor. E como eu sempre digo, aquele que já caminhou com Deus e aquele que deixou de caminhar com o Senhor, é porque simplesmente ele deixou de caminhar por esta palavra. Se apegue a ela, querido, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Que o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração.